E não para de crescer o número de planos de saúde que estão cancelando os contratos com os clientes de uma hora para outra. E milhares de brasileiros acabam ficando na mão quando precisam de um suporte relacionado a esse assunto. Existe uma violação dos direitos e isso, é claro, causa mais impacto na saúde e no bem-estar da população. E esses casos são tão graves que eu preciso destacar aqui que entre os consumidores que foram afetados, nós temos pacientes com câncer, nós temos pacientes com autismo, então nós temos várias doenças graves que foram impactadas aí os tratamentos por causa desses cancelamentos que são considerados unilaterais, que é quando o próprio plano resolve abrir mão do cliente. Então, para conversar um pouco mais sobre esse assunto, eu convidei a doutora Vanessa Vaz Galvão, que é advogada, e também o subsecretário de Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Alessandro Carracena. Então eu quero saber do senhor subsecretário se essa prática de enviar uma cartinha para o cliente falando que o plano de saúde vai ser cancelado em breve ou já foi cancelado, isso pode ser feito? É uma prática ilegal? O que acontece nessa situação? Prática abusiva dos planos de saúde, completamente ilegal, e que você, consumidor, que foi afetado ou de alguma forma foi surpreendido por esse tipo de comunicação, pode fazer os dois em conjunto. Busca um órgão de proteção e defesa do consumidor, que esse aplicará lá as sanções cabíveis, e busca também a tutela judicial para garantir a continuidade do seu contrato e uma reparação por esse tipo de atitude abusiva da operadora do plano de saúde. Doutora Vanessa, eu queria saber se a senhora já atendeu algum cliente relacionado a esse assunto, se a pessoa já chegou aí no seu escritório para falar que o plano de saúde dela foi cancelado de uma hora para outra numa cartinha. Eles não podem simplesmente mandar uma cartinha falando não quero mais você no meu plano de saúde. Eu tive um caso assim, o meu cliente estava com câncer, eles falaram que não queriam mais, deram 72 horas para eles procurar outro plano e eu consegui inserir ele novamente no mesmo plano, tá? Isso não pode. Tá? Isso é uma das cláusulas abusivas. Geralmente, quando uma pessoa passa por uma questão dessa, ela fica sem saber muito o que fazer, né? Nós sabemos que existe o direito do consumidor, sabemos que existe o advogado para ajudar a gente, mas a pessoa fica, às vezes, vou deixar para lá uma situação como essa. Então, eu quero saber da senhora, doutora Vanessa, se realmente vale a pena a gente processar o plano de saúde, a gente correr atrás dos nossos direitos, ou se é uma perda de tempo. Lógico que vale, vale sim, até porque, gente, eu sempre falo, deixem o problema com o advogado. Vocês, as pessoas falam, mas vai dar muito trabalho, é muito problema. Eu falo, o problema é nosso, nós vamos resolver para você. Fique sossegado, só nos tragam o problema e deixa que a gente resolve. Vale muito a pena, porque eles querem isso mesmo. Eles querem, o que acontece? No caso desse meu cliente, ele pagava um X de plano de saúde e o plano de saúde sabia que se ele fosse para outro, ia ser um valor maior. Então, para ele, não era mais interessante ter aquela pessoa no plano. Então, assim, ele ia perder de qualquer jeito, o meu cliente ia perder, porque ele ia ter que sair daquele plano, ia ter que ir para um plano que iria cobrar mais pela idade, que não pode, mas ocorre, e como você mesmo falou, a pessoa está desesperada. No caso dele, ele tinha uma doença incurável, então ele estava precisando. E aí, o que a gente conseguiu? Além de conseguir reintegrar ele no plano, a gente conseguiu danos morais. Por quê? Porque não pode. Fiquem sossegados que a justiça está do lado, graças a Deus. Aqui, até em São Paulo, no TJ, eles estão agora com uma súmula 91, que eles falam isso, que já está pacificado, que não pode aumentar, que não pode pela idade. Então, assim, o judiciário ele está bem à frente de tudo que está acontecendo e as decisões estão sendo muito favoráveis para o consumidor. Então, assim, não é tão difícil. Deixa que o advogado resolve e no final vai dar certo. Bom, subsecretário, agora eu quero saber do senhor. Vale a pena a gente perder tempo? É uma perda de tempo? Vale a pena a gente processar, a gente correr atrás, a gente buscar os nossos direitos? Ou a gente vai ficar bastante tempo esperando e nada vai acontecer? Vamos lá, essa pergunta é importante. E é muito importante a gente mudar um pouco essa cultura que as pessoas muitas das vezes têm de que o Estado é inerte, esses planos de saúde, eles acabam ganhando sempre, a gente que fica no prejuízo. Não é bem assim. Vale sim a pena
você denunciar, vale sim a pena você protestar pelos seus direitos de forma legítima, vale sim a pena você reclamar judicialmente pelos seus direitos, ajuizando ações, inclusive de caráter indenizatório contra essas práticas abusivas do plano de saúde. Infelizmente, o nosso país, de alguns anos, cerca de 20, 30 anos para cá, ele se tornou um país muito litigante. Hoje, em matéria civil, vamos assim colocar, nós temos um número muito grande de processos de tramitação. Então, isso acaba por, de alguma forma, causar uma lentidão na resposta do Estado, especialmente do Poder Judiciário, às demandas que lhe chegam. Mas essa demora, ela, infelizmente, muitas das vezes se traduz, né, numa descrença da população, se traduz aí numa desesperança, né? As pessoas ficam sem esperança de solução, mas isso não pode se tornar um impeditivo das pessoas buscarem o seu direito, porque é a partir dessas sentenças, dessas decisões administrativas dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, é que a gente começa, ou que a gente consegue, de alguma forma, adequar melhor a prestação do serviço do particular àquilo que está estabelecido na lei. Porque essas sentenças, essas multas que os PROCONs estabelecem, elas têm um caráter indenizatório para o consumidor, sim, mas também elas têm um caráter pedagógico para a empresa. Para que a empresa, ao ser punida por aquilo ali, ela de alguma forma retroaja. Tem aquele velho ditado popular de que mexe com qualquer coisa, mas não mexe no meu bolso. Então, quando você mexe na parte econômica da empresa, a empresa obrigatoriamente revê os seus processos internos para ver de que maneira ela pode se adequar para evitar aquele tipo de prejuízo ali. Porque ela sabe que se ela voltar a praticar aquele ato ali, ela será novamente punida, será novamente sancionada, terá novamente um prejuízo econômico. Então, vale sim a pena ao consumidor, especialmente aos idosos, e os idosos ainda têm uma vantagem. O Estatuto do Idoso dá a ele prioridade na tramitação do processo. Então, os processos judiciais dos idosos, eles, infelizmente, ainda são lentos, mas são mais rápidos do que de um jovem, de uma pessoa que não é idosa. Então, principalmente para os idosos, vale muito a pena buscar tutela judicial para garantir os seus direitos, para ver um dano reparado, para de alguma forma corrigir uma atitude errônea do plano de saúde. Bom, muito obrigado pela participação de vocês aqui, contribuiu bastante para o nosso assunto. E agora eu quero falar com você sobre o que você deve fazer caso o seu plano de saúde ele tenha sido cancelado do nada, tá bom? Olha só o que você pode fazer, na verdade, o que você deve fazer, como foi falado aqui, né, para buscar os seus direitos. Primeiro, gente, guarde todas as comunicações que você recebeu da operadora. Se foi um e-mail, se foi uma cartinha, um SMS, um WhatsApp, alguma coisa do tipo, falando que o seu plano vai ser cancelado, deixe isso salvo, guarda porque vai ser muito importante, tá bom? Então, notificações de cancelamento, comprovantes de pagamento, tudo isso deixa guardado aí que você vai ter que usar isso lá na frente. E aí busque, como já foi falado também, né, os órgãos de defesa do consumidor. Registre uma reclamação no PROCON, na plataforma consumidor.gov.br, enfim, existem vários locais que você pode procurar ajuda. E aí, falando aqui do advogado, né, se você não conseguir resolver essa questão de forma administrativa, o advogado especializado nesses assuntos vai te ajudar a ingressar com uma ação judicial. E é possível que você solicite uma liminar para restabelecer o plano imediatamente e, em alguns casos, você ainda pode ser indenizado por danos morais e por danos materiais. Se você conhece alguém que já passou por isso ou você está passando por isso,
Coloque aqui embaixo nos comentários qual é a sua cidade, qual é o seu estado, qual é a sua história, o que está acontecendo, qual é o seu plano de saúde. Coloca aqui embaixo mesmo para que as pessoas possam ver e talvez nem contratar esse plano de saúde por causa do que eles estão fazendo com você. Bota aqui embaixo a sua história, se inscreva no nosso canal se você tem alguma dúvida também, bota aqui nos comentários. Vai ser muito legal ter a sua presença, a sua companhia aqui na nossa família, na nossa comunidade do FDR no YouTube. Eu sou Ariel França, muito obrigado por assistir esse vídeo e eu encontro você nos próximos vídeos, tá bom? Até mais!